Cultive seu estado de receptividade e de presença, pois está começando o meu podcast Sincronicidades. Eu sou Roger Marza, músico e jornalista. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é da noite. O presidente do CNPq, o físico Ricardo Galvão, vê com bons olhos o avanço da musicoterapia no sentido de investigar a música e o som sob a perspectiva da ciência, realizando estudos com grupos de controle e metodologia adequada. O físico Ricardo Galvão também vê muito importante o avanço das pesquisas em música. A newsletter Sincronicidades se encontrou com o professor Galvão no dia 21 de outubro de 2025, em sua sala no prédio onde está instalado na USP o Tokamak. Tokamak é um equipamento que produz a forma como a energia do Sol é gerada e promete ser uma fonte de energia limpa e sustentável no futuro. O motivo do encontro foi a repercussão negativa no meio acadêmico da chamada CNPq número 49/2024 de concessão de bolsas. Aproveitando a oportunidade, apurei que dos 907 projetos aprovados na fase preliminar, apenas 3 pertencem às áreas de musicoterapia ou música, o que corresponde a 0,33% do total. Falando de forma geral sobre as bolsas, Galvão explicou que, apesar das restrições orçamentárias, os investimentos do CNPq na concessão de bolsas têm crescido, embora não no ritmo da demanda. Com um número crescente de doutores se formando a cada ano, Galvão afirma que seria ingênuo acreditar que todo esse pessoal será absorvido pelo sistema governamental, mas afirma que o governo Lula tem feito um esforço para levar o pessoal qualificado para empresas e também estimular o empreendedorismo entre os doutores, muitas vezes também com concessão de bolsa. Na área de música e musicoterapia, essa chamada, elas estão distribuídas em apenas 2 estados brasileiros. A Universidade de São Paulo, em São Paulo, concentrou 2 bolsas na área de música, enquanto a Universidade Federal de Minas Gerais foi responsável pela única bolsa aprovada em musicoterapia. Somados, os projetos contabilizam R$ 204.480, o que corresponde a 0,16% dos 125 milhões de investimento total na chamada 49/2024. As aprovações contrastam com o número de propostas rejeitadas. 5 projetos foram classificados como desfavorável, sendo que 4 na área de música e um em musicoterapia, provenientes de estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ouça agora a conversa que eu tive com o professor Galvão e na íntegra, na parte referente à música e musicoterapia. Posso só abusar da paciência do senhor rapidinho? Eu fiz pós-graduação em musicoterapia, porque eu sou músico também, e acho muito bonito essa coisa de tratar as pessoas com música, né? E aí eu pesquisei nessa chamada e tinham 3 bolsas para música e musicoterapia. Foram 2 para música e uma para musicoterapia. Tudo bem se eu pegar uma frase sua para escrever um texto para um outro tipo de newsletter que eu ando fazendo para esse público? Claro, não tem problema? Não, eu acho que muito do que o senhor falou já cabe, né? Mas se o senhor puder comentar, porque a música ela é consolidada, né? Nós temos a USP, temos tantas faculdades. A musicoterapia ainda é uma ciência que no Brasil vem caminhando lentamente e com evidências, fazendo ciência com evidência, né? Científica, e que tem muito ainda para se desenvolver, né? O que o senhor pode dizer
para essa área de musicoterapia especificamente? Primeiramente, falar em termos mais gerais, né? Sim, A música, num certo ponto, às vezes as pessoas não percebem, é muito associada também à ciência, em particular à física. sim, Certo? A própria construção da música. Aliás, eu estive ontem na Universidade Estadual de Londrina, dando um seminário, e os professores que me convidaram, um casal, a professora Nicola e o professor Pietro Frigogini, eles são músicos. Ele e os filhos deles. e são físicos. E são físicos. Físicos altamente produtivos e encantados com a música. Né? Então, inclusive eu na minha carreira encontrei vários colegas que trabalharam comigo, excelentes músicos. No INPE, por exemplo, né, No tem INPE, o professor... Tem o professor Alex, tem outros que o tem Alex, vários. que é violonista, né? Tem vários que trabalham. Ele violão de 8 cordas, né? Mas eu trabalhei bem na Holanda, eu ouvi também. Então, essa abstração que tem um físico, etc., mesmo um cientista em geral, em algumas coisas é muito associada à maneira da música. Se ele tiver um bom ouvido, né? Tem que ter um bom ouvido. Então eu vejo com uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, não sabia desse resultado, mas fiquei feliz quando tu me disseste que esses projetos foram aprovados. É importante isso nessa direção. É importante promover música, é claro, a música de qualidade, né? Mas é extremamente importante. Inclusive, eles me presentearam lá na abertura do evento lá, foi um conjunto de chorinho espetacular da Universidade Estadual de Londrina. Então, eu nunca tinha ouvido o hino nacional tocado com um conjunto de chorinho. Que maravilha. Foi espetacular. Isso engrandece a alma, né? Então é muito importante. E na área da musicoterapia, professor, eu vejo que às vezes os físicos ficam um pouco receosos de se usar, por exemplo, na vibroacústica, se estuda o efeito da onda sonora, por exemplo, em células com câncer, né? Ou o efeito da onda sonora no relaxamento de um paciente ou no tratamento, né? Eu vejo às vezes que a gente vive, né, um período que de um lado existe o negacionismo, onde surgem teorias e teorias muito doidas, e de outro lado tem gente que acaba buscando evidências científicas em coisas que parecem que podem também funcionar, né? Mas usando a lupa da ciência, né? E claro, dentro da musicoterapia há um espaço muito grande, né? Como o senhor, enquanto físico, que o senhor avalia sobre esses tipos de abordagem terapêuticas? Então, essas questões, primeiro, é claro, primeiro colocar-se bem, né? É preciso sempre, quando se estuda isso e vai na direção, né? Evitar um pouco como eu quero usar a palavra correta, né? A pessoa explorar bases teóricas que não existem. Então precisa ter que ter uma abertura, e que tem que ter uma abertura para o lado dos cientistas, por exemplo, também. Nós temos na física, temos um problema, às vezes, com isso, que nós tivemos no passado, não no caso da musicoterapia, mas se lembra, há uns 20 anos atrás, havia um movimento muito grande na chamada medicina quântica, que dizia que tinha métodos, e que quando nós líamos o que se propunha, não tinha menor embasamento na física quântica. Né? Então, os cientistas naturalmente têm um pouquinho de receio em avançar sem estar numa base firme. No caso da musicoterapia, é um pouco diverso, né? Porque a musicoterapia ela explora fatores que podem realmente existir, que podem ser explicados de uma forma mais básica e que pode afetar realmente o estado da pessoa. Eu, por exemplo, não vou falar, eu toda vez que tenho que fazer um trabalho muito difícil e que envolve muito tempo de atenção, eu só faço escutando bem baixo canto gregoriano. Eu faço só, e isso me abre a mente de uma forma espetacular, né? Me tira muito do cansaço mental, é incrível. Eu já fiz testes de não fazer a mesma coisa sem escutar e fazer
parece que eu fico muito mais relaxado mentalmente. Né? Bom, mas isso outra vez é uma experiência subjetiva. Mas eu considero importante que estudos de caso com grupos de controle, etc., sejam feitos. E eu vejo com bons olhos avançar nessa direção. Legal, muito obrigado. Depois dessa entrevista com o professor Ricardo Galvão, eu gostaria de fazer um breve relato dos bastidores dessa entrevista. Não é isso que você está pensando, isso nem eu sei. A questão é que eu cheguei na USP bem cedo, e a gente havia combinado de fazer uma entrevista às 9h30, e como ele não chegava, eu resolvi conversar com meus amigos e amigas, e saí ali pelo Instituto de Física, e vi um canteiro lindo, com margaridas, com rosas, e uma flor muito bonita que eu não sei o nome, preciso pesquisar no Google. E um vento soprando, gelado, mas muito poético. E lembrei que precisava entregar para o curso do NUPEPA, da USP. Eu entrei num curso de criar filmes usando inteligência artificial. Eu vivo me metendo em cursos. E quando é gratuito é melhor ainda. E o pessoal do NUPEPA é fantástico. Durante a pandemia eu fiz curso com eles de, de produção audiovisual e foi maravilhoso, me ajudou muito, não só a saúde mental naquela época terrível da pandemia, né, o início da pandemia, mas como também abriu minha mente para outras coisas nas minhas produções artísticas, né? Embora eu não seja um cientista social. Deixa eu pentear o cabelo do meu microfone. E, enfim, aquele vento, as plantas balançando, aquilo é muito poético, muito bonito. E aí, quando eu descobri que eu tinha a missão de tentar encontrar o professor Galvão no prédio do Tokamak, eu sempre erro essa palavra. Quando eu fui para lá, quando vi que eu tinha que ir para lá para descobrir se ele estava lá, eu falei, puxa, se eu conseguir entrar lá, eu tenho uma missão, filmar esse tokamak, né? Porque imagina o seguinte, pensei as flores balançando, se transformando em seres é, etéreos, né? E caminhando, passando pelo o prédio Oscar Sala, descendo ali a escada, entrando no prédio do Tokamak, e eu rezei para o professor, para o professor estar dentro daquele lugar, porque, puxa, imagina filmar aquele Tokamak e fazer um filme com essas plantas, a energia da natureza circundando esse Tokamak, né? Esse Tokamak, como eu já falei antes, é uma parada muito louca. Ela é uma máquina aí que simula não, né? Ele realiza a mesma parada que faz o Sol funcionar, bicho. Então, tipo, é um mini Sol na Terra. E essa coisa é muito louca, a galera toda tá tentando fazer isso funcionar. Funciona por poucos minutos, segundos e não dá. E para fazer isso funcionar, eh, também é preciso de minérios e outras cocitas más. Ou seja, o tokamak também tem um impacto ambiental, também precisa, regular a exploração de minérios para poder fazer essa parada funcionar. Mas ele deve ser muito, muito, muito mais, o impacto dele deve ser muito, 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 muito menor do que o petróleo e o carvão. Então, bicho, esse tokamak é muito interessante. Eh, por exemplo, a gente tem as turbinas eólicas, né, elas a gente pensa: "É uma maravilha", mas a galera tá ficando doente ouvindo aquele ruído né, as pessoas ficam loucas com aquele som
né? Você vai lá para o Nordeste, não fui, né? Nunca fui para o Nordeste. Mas você pega lá, vai para o Nordeste, a galera tá ficando zureta com esse som, com esse impacto ambiental. Quer dizer, não existe saída gratuita, né? A natureza sempre cobra um preço. E o tokamak, o preço parece que é menor. Então é uma saída. E a natureza abraçando isso daí, eu sei que não tem nada a ver com o que o NUPEPA trabalha, que o NUPEPA trabalha com ciências sociais. Eu sei que meu projeto, eu ia fazer o projeto só para ganhar um certificado, porque eu fui só em 2 aulas. Eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso da musicoterapia e outras cositas más, não dá tempo de fazer tudo. Eu durmo cedo, então acordo cedo. Mas eu falei, pô, é um desafio, né? Fazer um filme de IA com as plantas, com a energia da natureza, abraçando o tokamak, e aí depois sai um beija-flor. E aí eu fiz, o professor Galvão deu risada, falou, não, tudo bem, pode filmar o tokamak. E aí eu fiz uns vídeos lá do laboratório, né? E, e tinha até desistido de fazer, porque eu estava cansado, mas deu 8h30 da noite do dia 21, eu lembrei que eu estava tentando estudar o Vivaldi, e eu gosto muito do Largo, Inverno, nessa parte do Vivaldi, que é belíssima. É a que eu mais amo dessa música, das 4 estações. Bom, as 4 estações é maravilhosa. E se você não leu ainda, eu escrevi um artigo maravilhoso, uma crônica de um senhor de 100 anos que tem uma memória fantástica sobre essa música. Não é minha memória, já vou avisando. Mas eu tive essa inspiração e escrevi essa crônica na casa onde eu morei com meus pais e onde é o escritório do meu pai Zé hoje. Então foi, foi uma inspiração magnífica estar naquele lugar. Foi o lugar onde eu escutei as 4 estações pela primeira vez quando adolescente. E, foi. Esse texto está no Substack, aí procura aí que é maravilhoso. Não fiz com IA, a única coisa que a IA fez foi a ilustração, que, aliás, sobre os meus comandos, diga-se passagem. Então, eu quero apresentar para vocês, depois de falar muito, porque eu não sei se o Substack vai carregar toda essa quantidade de dados, mas eu quero compartilhar com vocês o vídeo Inverno do Tokamak na Primavera. Por que esse nome? Esse nome, ele surge porque nós estamos na primavera, mas estamos vivendo um frio lascado, né? Tipo, isso não é coisa do tempo maluco, né? Isso é coisa das mudanças climáticas. E, e o inverno do Tokamak na primavera traduz esse momento em que eu estava vendo as plantas ali balançando, né, com o vento, numa primavera, né? E que buscam a energia da natureza, busca incentivar novas formas de gerar energia sem causar tanto impacto. Eu gravei a música às 8h30 da noite, daquele dia 21, ao vivo aqui no meu quarto, estúdio, escritório e ponto de teletransporte, e apresento a vocês esse vídeo, e que eu não consegui terminar a tempo de entregar para o NUPEPA, e sei que o NUPEPA ia reprovar, porque não é ciências sociais. Talvez seja, porque, enfim, falei demais. Com vocês, Inverno do Tokamak na Primavera. Ah, sim, estava esquecendo. Porca miséria. Sábado, dia 25, às 16 horas, eu estarei apresentando o projeto Multiverso na Virada Zen. Dia 25, 16 horas, eu faço biomúsica. Biomúsica é você se inspirar no som do passarinho,
da baleia, né? Então eu toco com som de baleia, toco com som de passarinho, som de rio, som do lago do Pelezão, aqui no Alto da Lapa, eu gravei, magnífico som. Misturei esse som do Pelezão para o show, né? No disco tá só o som do Pelezão. No show eu misturo esse som da água com mais sons de água e pássaros do meu amigo Sidenberg, lá do Espírito Santo. No show ele tá misturado esse som. E também trago sons do universo que eu consegui, depois de encher o saco do pessoal lá do Observatório Alma do Chile. O assessor de imprensa de lá falou: meu, esse cara é meio doido. Mas eu consegui centenas de ruídos que eles captam de ondas de rádio, de estrelas, buracos negros, né? Esse pessoal do Alma participou, inclusive, da primeira fotografia de um buraco negro. Eu esqueço o nome do buraco negro que fotografaram, mas enfim, isso não vem ao caso. Eu às vezes nem me lembro do meu nome. E nem o que eu comi ontem. Mas é muito interessante escutar isso. É claro, não é o som da parada, porque os cientistas eles fazem uma transformação desse som para que ele possa ser ouvido pela gente, porque são frequências muito altas que a gente não conseguiria ouvir. Então tem um nome isso, eu esqueci também o nome disso. Não é transdução, não é nada disso, não. É uma outra parada. E, e a ideia do multiverso é essa. A gente vive hoje rodeado de tecnologia, a gente tem a inteligência artificial e, e a gente está vivendo em vários locais e não está vivendo presente. Então, essa música que eu faço é um tipo de aterramento, chama para que a gente medite sobre a nossa condição sobre a Terra e além. E esse som do universo, eu começo e termino com ele. Eu começo com ele porque é uma metáfora do Big Bang, porque muito desses ruídos que são captados do espaço também são a chamada radiação cósmica de fundo. E a radiação cósmica de fundo é a primeira luz que surgiu após o Big Bang. E ela só circulou no universo 350 mil anos depois do Big Bang. E os cientistas estudam a radiação cósmica de fundo para muitas coisas. Inclusive, está sendo construído um observatório no sertão da Paraíba, chama Bingo. Vai ser um projeto gigantesco, junto com vários países, parece que mais de 11 países, e eu já escrevi matéria sobre isso, é muito legal. Aliás, um dos professores que trabalham nesse projeto é o violinista Alexandre Husker. O nome dele é complexo, é um cara super gente boa do INPE e toca violão. E é isso aí. Então, esse tema de biomúsica, aliás, é o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E após o show, eu vou fazer uma palestra sobre biomúsica e bioacústica, que é o estudo do comportamento dos animais pelo som. Perdão. E vou sortear essa caneca, a caneca do meu álbum Cores da Cura, isso se o Teatro Flávio Império permitir, né? Eu acho que permite. Vai ser no Teatro Flávio Império. Ah, e vou colocar aqui no texto o endereço. É uma caneca e a minha camiseta Multiverso já chegou. Ó. Camiseta Multiverso com as mandalas que eu aprendi a fazer no terreiro de Umbanda que eu congrego, com a Kiki Zerbini, que é arte terapeuta e professora de yoga. Obrigado, Kiki. A Kiki, aliás, desenhou a mandala que é capa do meu primeiro disco Alma da Terra, onde eu, pela primeira vez, trabalhei com sons da natureza e os sons do Observatório Alma. É isso aí, gente. Eu falo demais. Um ótimo dia, noite ou tarde para todos vocês.
Foi um prazer ter você no podcast Sincronicidades. Eu sou o Roger Marza e te convido a ouvir as minhas músicas nos aplicativos de música e também meus videoclipes e algumas entrevistas também no youtube.com/invertida @Roger Marza.